Descaso com a dengue não é genocídio? Privar de comprar vacina eficaz não é um negacionismo? Bom, aqui se refere ao fato do Brasil ter batido o recorde de mortes e casos de dengue em 2023 e o fato do governo federal não ter comprado uma vacina que está disponível há mais tempo e que parece ser bem eficaz para prevenir a morte por dengue. E é uma vacina que está sendo desenvolvida há muito tempo, né? Ou seja, a gente tem aí toda a hipocrisia, os dois padrões que a militância de redação utiliza, né? Nós temos que lembrar o seguinte: hoje a imprensa, a dita imprensa, que não é mais imprensa, não passa de um órgão de propaganda, um órgão de militância partidária a favor da agenda socialista. Então, quando há um político não alinhado à agenda socialista, o objetivo deles é atacar sistematicamente esse político e imputar todos os problemas que acontecem ao tal político ao governo da vez, se ele não for de esquerda. Já quando ele é um governo de esquerda, aí você tira toda a responsabilidade e você passa pano, né? Então, no caso da dengue, por exemplo, não é culpa do governo, né? É culpa, sei lá, do aquecimento global, entre outras coisas. Quando a gente tem a crise lá dos Yanomamis, né? Se é no governo anterior, eles estão morrendo, estão com problemas, e é um problema complexo, aí é tudo culpa do governante e é utilizada até mesmo a palavra genocídio, o que é um absurdo, né? Porque genocídio é a intenção clara de eliminar uma determinada etnia. Então, chamar Bolsonaro de genocida pelas mortes numa pandemia que matou gente no mundo inteiro é um absurdo, né? E ainda quem ele quer eliminar, qual etnia? Ele quer eliminar todos os brasileiros? É esse, né, o objetivo? É um absurdo. Mas, obviamente, que no caso do Descondenado, que é um dos líderes do projeto socialista, aí ele não tem culpa alguma, ele não tem responsabilidade. Aí a Folha já faz uma matéria falando que os Yanomamis estão morrendo como nunca, né? E há lá a invasão do garimpo, mas aí não é mais um genocídio, não é mais culpa do Lula, aí é culpa de outras pessoas, né? É uma crise humanitária. Da mesma forma, há a questão ambiental, né? Se o Cerrado está pegando fogo, não é culpa do Lula. Novamente, tem outras causas. Então, a gente tem que entender que existe essa manipulação, essa difamação sistemática, essas calúnias sistemáticas contra qualquer representante da direita, enquanto há uma defesa sistemática de qualquer esquerdista, né? Isso não é imprensa, isso é um órgão de propaganda, isso é militância de redação. Infelizmente, a imprensa hoje virou isso. Você acha que teremos eleições limpas em 26? E teremos candidato realmente de direita? Primeira coisa, né? O poder, a dinâmica de poder não é definida só por eleições. A dinâmica de poder, o poder que realmente importa, e a esquerda aprendeu isso há muito tempo, né, através do trabalho de um filósofo comunista italiano chamado Antonio Gramsci, a dinâmica do poder depende de quem controla as instituições que podem ser estatais ou fora do Estado. Então, a lógica toda da esquerda, do ponto de vista gramsciano, é o aparelhamento dessas instituições. As escolas, as próprias igrejas, né? Nós temos, por exemplo, claramente nos últimos tempos, nas últimas décadas, o aparelhamento também da Igreja Católica, o aparelhamento do judiciário, o aparelhamento da máquina pública em geral, o aparelhamento da cultura. Então, é isso que produz uma dinâmica que o Gramsci defendia, né, que deveria ser hegemônica da esquerda. Ao invés de destruir a sociedade ou de tomar a sociedade pela ponta do fuzil, como fizeram os revolucionários bolcheviques, a ideia seria uma revolução silenciosa de dentro para fora, em que você vai ocupando essas instituições, principalmente aquelas que definem os valores, né? A igreja, a cultura, e as pessoas então passariam a ser socialistas sem nem mesmo perceber. Esse era o objetivo e nós observamos como isso alcançou o sucesso. Então, as eleições, elas servem, no final das contas, simplesmente para legitimar
todo esse movimento, sugerindo que há liberdade das pessoas escolherem um ou outro candidato, quando na verdade não há liberdade, já que quase todos os candidatos vão ter um perfil muito parecido, né? E a gente viu isso no Brasil ao longo do tempo com o chamado Teatro das Tesouras. Foi apresentado ao público 2 candidatos, basicamente. Um do PT e o outro do PSDB. Mas aí você vai esmiuçar bem o programa desses 2 candidatos e vai ver que não há muita diferença. Como o próprio Fernando Henrique Cardoso colocou, não há muita diferença entre petistas e tucanos, né? Na verdade, um ajuda o outro. Então, a gente tem que partir do pressuposto que as eleições não definem a dinâmica de poder em absoluto, né? É só um aspecto dessa dinâmica do poder. Mesmo assim, o resultado eleitoral de 2018 foi tão traumático para o sistema que eles resolveram deixar mais evidente esse aparelhamento através, principalmente da justiça, que adotou uma postura muito clara, né, de oposição ao candidato de direita. Isso é inegável, nem mesmo a esquerda pode negar isso, ao ponto, né, de um presidente aí, do Poder Judiciário falar: nós derrotamos o bolsonarismo. Ou seja, ele deixou claro para quem tinha alguma dúvida sobre o que aconteceu nas últimas eleições. Então, dado o grau de aparelhamento do sistema, e ainda mais depois de tudo que a gente viu, né, de um grupo que saqueou o país, foi descondenado e foi alçado novamente ao poder executivo, porque esse poder hegemônico nunca mudou, né, esse aparelhamento que aconteceu ao longo de décadas nunca mudou. Eu não vejo como esperar que em 2026 nós tenhamos a possibilidade da direita retomar, né, o poder executivo, a não ser que seja, num dos aspectos que você colocou, numa direita chamada direita permitida. Então eles pegam um candidato que diz ser de direita, que parece ser de direita, né, um tucaninho, um neo-tucano, e aí pode oferecer a ele a possibilidade da presidência, até para dizer: olha, tá vendo? Tem democracia no Brasil, até um candidato de direita foi eleito novamente, né, depois da esquerda. Há aí uma mudança no poder, há liberdade política no Brasil, né? Não duvido que o sistema faça isso, mas aí seria uma versão do Teatro das Tesouras 2.0. Direita mesmo, que combate a agenda socialista e que combata aí o patrimonialismo brasileiro, que não necessariamente é um fenômeno de esquerda, né? Acho muito improvável que nós tenhamos. Como ficou a proposta, né, do voto impresso? Teremos a partir de 2024? Não, né, não teremos. Eu estava vendo as eleições lá em Taiwan, um dos territórios, né, porque não é um país reconhecido, mas vamos chamar de país porque de fato é um país. A China quer tomar o país à força. Taiwan é um dos países mais avançados do planeta, né? Tem uma fábrica lá dos chips que basicamente estão em qualquer aparelho que uma pessoa utiliza, né? Estão em celulares, estão em carros, estão em eletrônicos, estão em computadores. E eles estavam lá votando no papelzinho, né? E contando o voto no papelzinho, vejam só, né? A mesma forma que acontece no Japão, a mesma forma que acontece na Alemanha, a mesma forma que acontece na maior parte dos casos, ou em quase todos os casos, aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles utilizam bastante máquina para contar os votos, mas o voto é no papel e em caso de questionamento eles são recontados manualmente, né? Não ficou. O que nós tivemos foi o parlamento brasileiro aprovando essa medida de forma acachapante, né, um voto de quase todos os deputados e quase todos os senadores, e o Supremo simplesmente proibiu o uso do voto impresso. Então a gente segue aí com as maquininhas 100% eletrônicas, que não são utilizadas em praticamente nenhum outro lugar do mundo, tirando alguns poucos países, alguns poucos estados, né? Como recomeçar a vida nos Estados Unidos com quase 50 anos e 2 filhas? Sou mãe solo. Bom, você tem que se preocupar com 2 aspectos básicos, né? Primeiro é a questão do sustento, que envolve, né, o patrimônio que você tem, que envolve o trabalho que você vai desenvolver para gerar uma renda. Esse é um aspecto, é um dos pilares desse plano. O segundo é a questão imigratória. Obviamente que você quer estar num país de forma legal,
porque você tem muito mais possibilidades, você abre um leque muito maior de atuação. Então é preciso fazer um planejamento, né, de um caminho, de uma estratégia para conseguir esse status legal e um caminho para gerar renda e para fazer a gestão do patrimônio que você já tem dentro do seu nível de vida, dentro das possibilidades que você tem. E há muitas chances, né? Há muitas oportunidades que surgiram, especialmente nos últimos tempos. Há muitas atividades que você pode desenvolver, até mesmo sem requerer grandes conhecimentos ou especializações, né? Então, eu diria que essas seriam as bases do seu plano. E é factível. Claro que para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para outras. Por exemplo, se você tem um background em tecnologia, isso é muito mais simples hoje, mas há um leque de oportunidades tanto em setores mais básicos, quanto, né, serviços básicos, quanto em oportunidades que geram uma renda maior. Não acho que é um impedimento você ter 50 anos e 2 filhas e ser mãe solo. Acho que não é um problema. Dá para morar nos Estados Unidos com histórico de investidor brasileiro e querer ser investidor aqui, né, nos Estados Unidos? Depende do que você chama de investidor, né? Se investidor é você simplesmente alocar os seus recursos pessoalmente, não é algo que possa ser usado como um argumento para algum visto, né, temporário ou permanente. Se você é um investidor e tem vários recursos, você pode buscar um visto EB-5, né, o EB-5, que você precisa investir pelo menos $900 mil para criar empregos aqui nos Estados Unidos, e aí você ganha sim o Green Card, mas esse é o custo. Se você é um investidor em startups, um investidor em série, um empreendedor, e você já teve sucesso nessa carreira, aí sim, você pode pegar um outro tipo de visto, como um visto de habilidades especiais, mostrando que você é alguém fora da curva no seu ramo de atividade, no caso, como investidor, né? Nós falamos sobre isso num programa especial que nós temos na Liberta Global aqui nos Estados Unidos. Inclusive vai ter um encontro agora em março, com uma turma reduzida. Nós vamos estar aí em 4 dias falando sobre investimentos no globo, né, usando os Estados Unidos como hub, e também falamos sobre essa questão imigratória. Se você ou mais gente que está me vendo aqui tiver interesse, é só clicar no link que acompanha este vídeo para mais informações.